E mais uma vez, Sonark em Animes acertou uma teoria dentro de Dandadan. Capítulo 190 revela que o personagem é o resultado de um experimento ilegal envolvendo crianças humanas. Eu sei que você tá curioso para saber o que aconteceu, mas não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso que é extremamente importante. E é claro também, larga aquela dedada amaldiçoada no botão do like, porque hoje é a vez do Yuki no Butatsu. Vamos meter o pau no japonês safado, que ele tá aprontando demais. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonark em Animes aqui falando, e estou maravilhosamente bem, ainda mais em saber que meus poderes de Mandiná retornaram. Mas sem mais enrolação, vamos direto pro capítulo. Primeiro vamos fazer o resumo dele, depois a gente comenta um pouquinho e eu já vou adiantar pra vocês, tá? O capítulo foi muito bom em muitos aspectos, mas ele não me agradou nem um pouco. O capítulo começa com Hazi arremessando o Kintasakata e o Okarun pra longe, aquele mesmo formato do Yuki no Butatsu, sempre recuperando um quadro passado, e o nosso Hazi diz: Takakura, não me subestime, seu maldito, não vou perdoar um ser inferior como você. Dá pra gente ver que ele tá meio nervosinho, é claro. E quem não ficaria lutando contra o próprio Kintasakata? O Okarun continua insistindo pro Kintasakata, dizendo que graças a essa fusão eles estão muito mais fracos, e o Kintasakata diz que isto é impossível. Ele então utiliza um dos seus ataques, Impulso Cerrado de Vento, e desfere em direção a Hazi, que acaba utilizando os seus saltadores para pegar impulso e destruir completamente o braço do Kintasakata. O Kinta olha suas mãos e faz o impensável, ele simplesmente pega o braço completamente destruído e faz ele voltar ao normal. O que é engraçado é que as peças foram completamente destruídas e ele não tinha contato com essas peças, não tinha um toque direto, mas mesmo assim elas obedeceram à capacidade mental do Kintasakata. O Hazi, observando aquilo, pega apoio na parede e se lança mais uma vez em direção ao Okarun e o Kintasakata, mas o nosso menino Okarun Bilola de robô é mais rápido e utiliza o Batistacas, dando um chutaço na cara do menino Hazi. O Hazi é arremessado para longe e diz: como você ousa me chutar? Como um ser inferior ousa apanhar os pés sujos na minha cara? O Kintasakata começa a comemorar e o Okarun diz: ô Thaís Carla, isso não é o suficiente, a gente precisa dar um dano decisivo nele, não temos poder o suficiente nessa fusão ridícula que você fez. O Kintasakata então despiroca da cabeça, começa a perguntar pro Okarun por que ele tá dizendo esse tipo de coisa, e o Okarun diz: a gente precisa dar um jeito nisso, precisamos criar uma arma muito mais forte que essa. Enquanto eles estão perdendo tempo discutindo, Hazi continua avançando em altíssima velocidade, utilizando seu poder para saltar pelo ar, mais ou menos aquele salto da lua de One Piece. E o Okarun continua a humilhação ao barrigudo: esse rosto aí não tá usando pra nada, né? Então deixa ela mais simples e foca em outras armas. E é aí que o Kintasakata perde completamente o respeito que ele tinha pelo Okarun, porque simplesmente ele diz: se o rosto do robô não for maneiro, eu não vou querer entrar nele. Não ligo pra morrer desde que seja morrer com estilo. Exatamente isso que o Kintasakata diz. E o barrigudinho continua: você está completamente errado. Essa paixão é o que é mais importante pra mim. Por eu possuir essa paixão, que ela me dá esse poder chamado inspiração. Ele então prepara mais um ataque extremamente poderoso para dar no Hazi, e o Hazi arremessa os dois personagens para cima com um ataque extremamente poderoso. O Hazi então carrega o máximo de energia que ele consegue nos pés e salta dizendo: não vou perdoar, não fiquem se achando vocês seres inferiores. Depois disso, meus amigos, é destruição completa do traje do barrigudinho Kintasakata. O Hazi desfere diversos ataques vindo de todos os lados e é só caco de nano skin voando pra tudo quanto é lado. E já na sua forma Berserker, se preparando para dar o último ataque, ele diz: o fato de vocês seres inferiores estarem se opondo a mim já me dá asco. E aí que acontece algo extremamente broxante. O Hazi está preparado para dar o ataque final, ele direciona o chute para dar no Okarun, e o Okarun simplesmente se lembra do seu passado. Lembra do primeiro capítulo, quando o Okarun estava lendo a sua revistinha e as pessoas enchiam o saco dele? É algo muito parecido. Ele lembra do Hazi se aproximando dele, perguntando: o que você está lendo? E logo puxa a revista do nosso personagem e a gente percebe o Baphomet na capa. E o Hazi diz: esse tipo de leitura me dá asco. Quem acredita em uma porcaria dessas deveria simplesmente morrer. A gente identifica um painel com um Baphomet no centro da capa da revista e o símbolo dos Illuminati mais uma vez olhando, mas olhando diretamente pro leitor. O Okarun então, de forma impensável, se lança em direção ao chute do Hazi e abraça ele, contendo o seu ataque.
E é aí que o Yuki Nobutatsu viajou completamente, porque o Hazi já tinha desferido seu ataque, ele já tinha finalizado o ataque principal e o Okarun, com um corpo humano, sem armadura, se lança impedindo o chute do personagem com umas pernas extremamente poderosas. O que era para acontecer com o Okarun? Simplesmente paçoca, ia quebrar todos os ossos do personagem, ele ia sair voando sim, não teria como ele vencer essa batalha a não ser o mais puro protagonismo. Mais uma vez, simplesmente Yuki Nobutatsu utilizou os artifícios certos, mas deu a vitória pro personagem errado. O Okarun não era para ter vencido essa batalha, ainda mais indo de acordo com o que acontece depois. Mas vamos continuar, depois a gente conversa um pouquinho mais. O Hazi, vendo aquela cena, completamente surpreso e fala: que roteiro é esse, maldito, desencosta de mim. Desencosta, meu. O Okarun, extremamente sério, olhando para ele, diz: quem não vai perdoar alguém aqui sou eu. O governo dos Estados Unidos, que até agora dizia não existir aliens, reconheceu oficialmente a existência de OVNIs. O projeto MK-Ultra e o estudo das sífilis não tratadas de Tsugihi e até a operação Mockingbird, todos aconteceram. E isso é uma definição legal porque o projeto MK-Ultra é um projeto que saiu alguns documentos vazados há uma época atrás, que mencionava que assim uma organização dos Estados Unidos faziam experimentos ilegais em crianças com o intuito de realizar controle mental e lavagem cerebral de indivíduos durante a Guerra Fria. Coisas relacionadas à ausência de passado, assim como o nosso garotão Okarun não se lembra ou até agora não mencionou quem ele é na realidade. E então ele grita: Sakata, vamos fazer a combinação. E aí o barrigudo percebe a paixão do nosso garotão Okarun e transforma sua armadura completamente em um designer completamente diferente de um robô convencional, indo pra fora, é claro, de toda aquela historinha que ele acabou de dizer, falando que se o robô não for maneiro, ele não entra dentro do robô. E aí o Hazi diz: não consigo mexer as minhas pernas. E a gente percebe que essa nova transformação do Okarun e do Quinta Sakata simplesmente prendeu todos os movimentos do Hazi. Segurou as duas pernas deles e o Quinta Sakata, enquanto voa em direção aos céus, diz: recruta Takakura, o que você tinha dito sobre a nossa combinação? E o Okarun responde: é claro, ô barrigudo, eu falei que a gente tinha ficado mais lento e mais pesado, portanto então mais fraco. E o Quinta Sakata diz: você disse que ao nos unirmos ficamos mais pesados, mas você cometeu um grande erro. E ele continua subindo mais alto. O cara está indo extremamente alto. O Okarun pergunta qual erro foi e o Quinta diz: a parte sobre ficarmos mais fracos. Por estarmos unidos, o Hazi simplesmente grita e o Quinta Sakata, dando a quicada suprema no Hazi, diz: assim que nos unimos, a gente ficou muito mais forte. O Hazi acabou de levar a quicada suprema do Okarun e do Quinta Sakata e levantou até uma cratera aonde ele bateram com os personagens. Finalmente então, após uma imensa explosão de poeira, a gente vê o corpo do Hazi completamente derrotado no chão. A alienígena olha aquela cena, faz um som de indiferença e voa em direção à escola, e o Quinta Sakata vai caminhando em direção a ele, dizendo: eu permito você, recruta Takakura. E o Okarun pergunta: permite o quê? E o Quinta Sakata diz: a me chamar de capitão. E o capítulo se encerra exatamente aí. Eu vou falar pra vocês sempre o que eu falo: painéis estão maravilhosos, a história está se amarrando bem, mas essa não dá pra perdoar, tá, Yuki Nobutatsu? Foi a maneira mais porca de você salvar um protagonista. Foi até mesmo mais porca que as que o Jujutsu Kaisen usava, porque ao menos Jujutsu fazia isso fora de tela e a gente viu exatamente tudo que os personagens faziam. Não tem explicação nenhuma, o Quinta Sakata simplesmente reutilizar as nanoskin diversas vezes, remontar o seu traje à sua vontade, ainda mais depois de ele falar que se o seu traje não for maneiro, ele sequer entraria dentro do traje. E outra coisa, o Okarun aguentar um chute do yokai que tem a maior força nas pernas, quase maior do que a própria Vovó Turbo, com o seu corpo sem armaduras, é completamente ridículo. Ainda mais quando o personagem já tinha dado seu golpe final. E lembre vocês, tá? Quanto maior a velocidade, maior é a massa. Então o Okarun deveria sim ter recebido aquele ataque, assim como ele recebeu os outros ataques da alienígena. Isso não tem explicação. Mesmo ele tendo abraçado o Hazi, ele deveria ter recebido aquele ataque. Teve uma conclusão muito ruim esse capítulo, até porque a gente queria ver a alienígena tendo as suas conclusões, já que ela mencionou o seu passado. O mínimo que deveria ter é ela ter um destaque nessa batalha. O Yuki Nobutatsu simplesmente decidiu fazer a coisa mais previsível possível,
que foi o Hazi dar um cacete na alienígena e depois, milagrosamente, o Okarun e o Quinta Sakata derrotar o Hazi e, portanto, a alienígena fugir de lá correndo de medo. Lembra que eu falei pra vocês que essas batalhas iam acabar exatamente no capítulo 190? Foi exatamente isso que aconteceu. A gente teve mais uma vez o protagonista Okarun se sobressaindo milagrosamente a um oponente. Como que o personagem vai ter um motivo para treinar e ficar mais forte se ele simplesmente vence todas as batalhas que ele entra? Isso não pode acontecer. O Okarun precisa perder batalhas. Era o momento ideal para fazer isso com o personagem, mas o Yuki Nobutatsu decidiu só dar a vitória para o Okarun, deixar o Hazi todo desconcumbelhado no chão, completamente derrotado, e a alienígena sair correndo de lá. Ao menos ela está indo em direção à escola, o que indica que possivelmente ela está indo atrás de reforços. Não vejo necessidade nisso, mas tudo bem. Vamos ver o que aguarda a gente para os capítulos 191 do mangá de Dandadan. Em relação à animação, maravilhoso. Em relação aos quadros de combate, maravilhoso. Mas eu ainda acho que o Okarun precisa perder batalhas para sacramentar aquele arco de treinamento que ele mencionou ter interesse em fazer capítulos anteriores, lá por volta do capítulo 176. O personagem precisa mostrar fraqueza para continuar lutando, porque olhando assim, do jeito que tá o personagem, ele não precisa de treinamento nenhum. Sem lutar ele derrota Yokai, mas eu até entendo, o verdadeiro problema dessa sequência de batalhas foi simplesmente o Quinta Sakata, que conseguia fazer o impossível com as nanos skins. Então realmente o Okarun só saiu dessa vivo graças ao Quinta Sakata. O gordinho é Gold, não tenho o que falar. Eu tenho certeza que foi ele que escreveu esse roteiro. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela quicada no botão do like. Faça exatamente o Quinta Sakata, só aperte uma vez. Deixe nos comentários aí pra mim saber a sua opinião. Tá achando que isso foi o roteiro? Na minha visão, foi um dos maiores roteiros até agora de Dandadan, essa vitória do Okarun. E deixe nos comentários também pra mim saber o que você acha que a alienígena foi fazer em direção à escola. Ela foi ter uma breve conversa com o Saint-Germain, ou ela percebeu que o Okarun está completamente sem poderes, então não viu a necessidade de continuar lutando contra o personagem. Mas é isso, e Sonar quem diz. Tchau!